Hoje nós vamos com a aula de A Casa sobre a Rocha. E nós vamos iniciar com uma historinha do livro O Céu ao Nosso Alcance, do Richard Simonetti. Disse que certa vez, no purgatório, ou como nós espíritas chamamos umbral, um generoso benfeitor que veio em resposta à minha oração, ouviu a minha pergunta. Por que estagio nesta região do sofrimento? Ele responde, tudo tem uma razão de ser. A justiça de Deus é perfeita. Exatamente por isso é que eu não entendo. Eu fui ligado à religião, conhecia os textos sagrados. E o benfeitor disse, mas não os cumpria. Mas eu orientei as pessoas para Deus, mas não seguiu pelos caminhos que indicava. Mas sempre dei o melhor de mim em seu próprio benefício. Mas eu orientava a família para que gravitasse em torno dos seus desejos. Não, eu atendi os pobres, retinha valores a eles destinados. Mas eu orava muito, com os lábios apenas. Combati o mal, nunca enfrentou o mal em si mesmo. Mas eu defendia a religião e atacava os que não pensavam como você. Mas eu fiz Jesus o meu mestre. Mas foi péssimo aluno. Eu estudei as suas lições, mas esqueceu de observá-las. E essa pequenina história nos leva ao versículo da Casa sobre a Rocha, né? Que diz assim, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre esta casa, ela não caiu, pois fundada era ela sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre a casa, ela não aguentou. E então desmoronou, e foi grande a sua ruína. Bom, que casa seria esta? Que abalos, tempestades não afetam a sua estrutura? E aonde buscarmos as estruturas, esses alicerces seguros? Como preparar o terreno do nosso próprio coração para que as sementes do Evangelho, daquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o nosso Mestre Jesus, e então frutifique. Muitas vezes somos falsos profetas, como o da história, que transmitia, porém não vivia a mensagem de Jesus. Vimos que Jesus nos advertia em relação aos falsos profetas para que nós pudéssemos identificá-los. Até Mateus, no capítulo 7, versículo 21, diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então não busquemos os falsos profetas nos outros, mas sim aquele que habita em nós. E o evangelho que o Cristo nos concedeu é luz. É luz justamente para que a nossa autoanálise não fosse fria, obscura e árida. O conhecimento de nós mesmos através de Jesus é a claridade transformadora. Na história, o espírito desencarnado reclamava para o benfeitor, que ele fez Jesus o seu mestre. E Jesus, ele é um mestre cuja escola é ele mesmo. Como é aceitar Jesus por nosso mestre? É colocá-lo entre nós e os outros, diz Emmanuel no livro da Esperança. Ele diz que é razoável que possuamos uma casa do nosso próprio gosto. Contudo, diz Emmanuel, é importante que auxiliemos a extinguir o desabrigo. Continua Emmanuel, é justo que nós tenhamos um carro particular que seja eficiente, confortável.
Aí Emmanuel diz, mas no entanto, que possamos participar de alguma forma na abolição da nudez e de irmãos que respiram o mesmo ar que respiramos. Diz ele, é compreensível que acumulemos cultura, ampliemos a nossa inteligência, todavia, que ninguém possa estar privado de buscar o alfabeto. Merecemos o máximo de segurança e alegria, mas, diz Emmanuel, não deixemos os outros sem um mínimo de apoio à necessária sustentação. Enfim, o Sermão do Monte encerra-se com Jesus exortando aos homens para construírem seu destino sobre alicerces fortes e saudáveis. Como essa parábola da casa feita sobre a rocha, o verdadeiro, o autêntico modo de viver requer um aprendizado constante e mostrou Jesus que o homem sensato e prudente alicerça sua alma na fé, nas obras boas e no respeito ao próximo e no temor a Deus. Para o aprendiz do Evangelho, o Sermão do Monte é o código de honra, com a qual e pelo qual o discípulo será sempre fiel a si próprio e aos semelhantes, para glorificar a Deus, como Jesus nos ensinou. Então, gente, coloquemos Jesus entre nós, como diz Emmanuel, e os nossos companheiros de estrada. Trocando o transitório de agora pelo permanente de sempre, estruturando, concretizando a nossa felicidade sobre a rocha. Abraços fraternos.